Esta quarta-feira foi mais um dia repleto de surpresas no que diz respeito a candidaturas e apoios na corrida presidencial. Acompanhe as informações com Michael Mendes. Então vamos começar pelo Podemos. Você sabia que o senador Álvaro Dias seria candidato à presidência da República? Pois bem, ninguém sabia disso. E não é que ele foi hoje na rede social fazer uma live, um pronunciamento dizendo que está desistindo dessa candidatura à presidência da República, justamente porque este ano tem uma eleição completamente polarizada. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia que ele seria candidato à presidência da República. O que todo mundo sabia é que o Podemos havia sim indicado há um tempo atrás o ex-juiz Sérgio Moro, que depois saiu do partido pela porta dos fundos. Agora falando do PROS, Pablo Marçal do PROS anunciou para toda a imprensa que faria uma renúncia. Ele fez uma live e começou dizendo essa live assim: eu renuncio ao almoço à minha família, eu renuncio à minha vida social, deixando todo mundo sem entender. Ele sim estava colocando em prática que vai colocar mais uma vez a candidatura dele ao Palácio do Planalto e não havia renúncia. Só que enquanto ele fazia essa renúncia, o partido dele, o PROS, já estava com um acordo firmado com o Partido dos Trabalhadores apoiando o ex-presidente Lula. Pablo Marçal se pronunciou assim na internet. Vamos conferir. Então eu vou falar aqui para você sobre a minha renúncia. Eu renuncio, a partir de agora, meu tempo de qualidade com a minha família, os milhões de reais. Depois dessa renúncia que não foi renúncia, Pablo Marçal ficou sabendo desse apoio do PT e decidiu que, se for verdade mesmo, ele vai desistir da candidatura ao Palácio do Planalto. É aguardar para ver. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Valeu, Michael Mendes. Roberto Mota, o que esperar da participação de Pablo Marçal neste ano, nessa candidatura dele? Será que ele cancela mesmo? Eu acho que o Pablo Marçal provavelmente já atingiu o objetivo dele, né? Que é ampliar o conhecimento que o público tem dele, ampliar suas redes sociais, provavelmente garantir a sua eleição a vereador ou até prefeito em 2024. Isso faz parte do jogo. Achei interessante também a declaração de Álvaro Dias, que todo mundo acha há bastante tempo que vai ser candidato ao Senado, declarar que desistiu da presidência. Mas esse jogo dessas candidaturas da terceira via tem essa dinâmica, né? Como a gente viu mais cedo em relação à posição do André Janones, do Avante, que aparentemente abandonou a sua candidatura e declarou apoio ao candidato do PT. O outro lado dessa moeda é a situação difícil na qual essas atitudes colocam os milhares de candidatos a deputados estadual e federal por todo o país, né, que ficam reféns dessas mudanças de rumo que desafiam, às vezes, toda a lógica. Amanda, até amanhã, que é o último dia útil desse processo de convenções e registro de candidaturas, muita coisa ainda pode mudar ou não? Pode, Tiago. Inclusive já mudou no próprio PROS, que é a legenda do Pablo Marçal. Há uma briga ali, uma disputa pelo comando do PROS, e aí o ministro substituto do STJ havia garantido o comando ao fundador Eurípides Júnior, que decidiu apoiar Lula e retirar a candidatura do Pablo Marçal, mas ontem à noite teve uma outra decisão do STJ reformando essa primeira, e aí deu de volta ao outro comandante da legenda, aquele que havia garantido a candidatura e o partido para sustentar o Pablo Marçal. Então, quer dizer, fica essa briga de foice até sexta-feira, amanhã, que é a data, é o prazo limite, e por isso mesmo o ex-presidente Lula deve ter um encontro ainda hoje em São Paulo com outro candidato, André Janones, que deve anunciar oficialmente a desistência da sua candidatura. Ele impôs algumas condições que já foram discutidas ontem com a Luiz Mercadante, que é o coordenador da campanha, mais algumas pessoas, algumas condições que o André Janones deve propor ou impor para aderir à candidatura de Lula. E aí ele desiste, provavelmente o PT consegue mais alguns segundinhos ali de propaganda eleitoral, que é importante, em rádio e em TV, deve ficar um pouco acima, 20, 30 segundos acima da candidatura de Jair Bolsonaro e segue o jogo, né? Agora a gente vai ver exatamente que tipo de efeito, se é que terá algum, essas candidaturas terão aí sobre Lula. A do André Janones é importante porque ela é um fenômeno de redes sociais, então como isso não é exatamente um ponto forte do ex-presidente, pode fazer alguma diferença.